Meus irmãos, é com muita alegria e satisfação que me reporto aos irmãos e entro nas suas casas para glorificar e exaltar o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, dar a Ele toda a glória, todo o louvor que lhe é devido, e ao seu Filho Jesus Cristo, que nos livrou da morte eterna, que nos livrou do pecado, que nos livrou do inferno, que nos livrou da condenação eterna. Jesus Cristo, Senhor e Salvador, nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Então, meus irmãos, estamos aqui para cumprir uma missão, a missão de alimentar os irmãos com a palavra de Deus. Você já deve ter se alimentado hoje no seu corpo, na sua alma, deve ter lido a Bíblia, você deve ter lido a palavra de Deus e outros livros, deve ter se enchido de boas informações e de bons momentos com a sua família. Então a sua alma, que recebe todas as suas emoções e equilibra essas emoções, deve estar alimentada também, assim como o seu corpo. Mas agora, nesse momento, você parou, sentou-se e vai alimentar o seu espírito. Nós vamos cumprir essa missão de alimentá-la no seu espírito. E só se faz isso com a palavra de Deus. A palavra de Deus traz recursos seguros para a alimentação da alma, do corpo e do espírito. É a palavra de Deus que nos sustenta, é a palavra de Deus que nos dá vida, é a palavra de Deus que nos inspira, que nos orienta, que nos quebranta, que nos convence com o Espírito Santo de Deus do pecado, do juízo, da justiça. Então é a palavra de Deus, e essa palavra que eu vou ler para os irmãos, e há todo um contexto na primeira carta de Paulo aos Coríntios. Paulo fez a sua segunda viagem missionária e foi aos Coríntios e plantou uma igreja numa cidade próspera, talvez a cidade mais próspera da época do apóstolo Paulo, a cidade mais importante e mais próspera da Grécia, cidade de Corinto. E Paulo, naquela cidade, uma cidade próspera, e vindo a prosperidade, veio também com ela a prostituição, a irreverência, a corrupção. Então, uma cidade corrupta, irreverente, prostituta, idólatra. E foi nessa cidade que o apóstolo Paulo se uniu a Áquila e Priscila e plantaram ali como fazedores de tendas. Eles trabalhavam no ofício fazendo tendas, e como fazedores de tendas se uniram e plantaram a igreja em Corinto. Passaram cerca de 2 anos na cidade de Corinto, plantando a igreja que, segundo a palavra de Deus, é igreja de Deus que está em Corinto. Não é a igreja de Corinto, como a nossa igreja é a primeira igreja batista em Jardim Maranguape. Então, a cidade é um contexto geográfico, histórico, comunitário, em que nós nos envolvemos, onde nós pregamos o Evangelho, onde nós anunciamos Cristo no poder do Espírito Santo, com a sua boa palavra. Então Paulo, ele se dirige aos Coríntios, através dessa carta, no ano 55 depois de Cristo, e essa carta foi construída, escrita, para responder questões dos irmãos da igreja em Corinto. E Paulo responde perguntas
e Paulo também combate situações que estão acontecendo na igreja. E eu alistei aqui algumas situações na cidade de Corinto, ou na igreja em Corinto. Facções. Era uma igreja dividida, a igreja de Corinto estava dividida. Ações judiciais entre os irmãos. Paulo combate ações, litígio entre irmãos. Ele diz nessa carta que nós devemos resolver as nossas coisas como irmãos, em casa, na igreja, com os presbíteros, com os diáconos, com os pastores, e não em juízo no mundo. E a igreja tinha essa situação narrada pela família de Cloe. Cloe tinha uma família que cuidava da igreja, que amava a igreja, que levou essas informações para o apóstolo Paulo. Então, ações judiciais, facções, imoralidade, havia imoralidade, práticas questionáveis e abuso da Santa Ceia e dos dons espirituais. O abuso da ceia, a gente não costuma chamar a ceia de Santa Ceia, é a ceia do Senhor, né? Abuso da ceia do Senhor e dos dons espirituais. Então, diante dessas situações narradas pela família de Cloe e de alguns irmãos que mandaram perguntas ao apóstolo Paulo a respeito de casamento e outras situações, Paulo escreve a carta e nós até hoje recebemos de Deus bênçãos dessa carta. Há uma estrutura também na carta que vale a pena nós pensarmos nessa estrutura. Na primeira seção, que vai dos capítulos 1 ao 11, são mencionados vários problemas na igreja em Corinto, incluindo essa questão do sectarismo e também a imoralidade. No verso 5, ou no capítulo 5, no capítulo 1, verso 4, nós vemos: sempre dou graças a meu Deus a vosso respeito, a propósito da sua graça que vos foi dada em Cristo Jesus. Paulo está agradecendo pela vida dos irmãos na cidade de Corinto. São mencionados vários problemas da igreja em Corinto, incluindo o sectarismo, a imoralidade e cristãos levando uns aos outros às cortes seculares. E aí, no capítulo 6, questões maritais. No capítulo 7, idolatria, capítulos 8 a 10. E a ministração inadequada da ceia, no capítulo 11, que a gente sempre usa quando vai celebrar a ceia, para orientar os irmãos. Devemos celebrar a ceia pensando naqueles que não têm o que comer, praticando a verdadeira comunhão. Na segunda sessão, que vai dos capítulos 12 ao 14, é oferecida instrução quanto ao uso correto dos dons espirituais. E na sessão final, capítulos 15 e 16, é analisada a doutrina da ressurreição e incluído comentários de despedida de Paulo. Paulo faz sua despedida. Então essa é a estrutura da carta e nós podemos pensar aqui no capítulo 1, no verso 9, que nos fala: fiel é Deus, pelo qual fostes chamados à comunhão de seu Filho Jesus Cristo. Outra coisa interessante sobre essa carta, irmãos, que eu gosto muito de verificar nas cartas de Paulo e tento segui-lo, e eu convido e convoco os irmãos também a seguirem o apóstolo Paulo nesse aspecto e em outros, porque ele diz: sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. E meus irmãos, é impressionante, você vai viajando nas cartas de Paulo, cada versículo, e o apóstolo Paulo, ele fala de Jesus
em quase todos os versículos da carta. Poucos são os versículos em que ele não se refere a Jesus, em que ele não pronuncia o nome de Jesus, Jesus Cristo, o Senhor, o Salvador. Então ele está sempre, aquilo que Davi faz no Salmo 119, se referindo à palavra de Deus, às Escrituras Sagradas, aos mandamentos, à lei de Deus. Em todo o Salmo 119, quase todos os versículos, são 173 versículos, Davi fala da palavra de Deus. Paulo faz nas suas cartas se referindo a Cristo. Então Jesus, que é a palavra de Deus, está na boca e na pena do apóstolo Paulo o tempo todo, e essa é a razão da sua vitória. Se você é crente em Jesus Cristo, faça isso, esteja sempre falando de Jesus Cristo, apontando para Jesus Cristo, dizendo que Jesus Cristo é o seu Senhor, é o seu Salvador. Ame Jesus Cristo. Eu tenho visto crentes falando de Pai do céu, parece coisa de criança. O crente, ele sabe o nome do seu Deus, é Jesus Cristo, e ele fala com propriedade, ele fala de boca cheia, com satisfação, com gozo. Jesus Cristo, meu Senhor, meu Senhor. Então, nós podemos dizer como Pedro, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Nós podemos dizer como Natanael, tu és o meu Senhor e o meu Deus. Nós podemos dizer como Tomé, que também disse, tu és o meu Senhor, meu Deus. Então, nós podemos nos curvar diante do Senhor e a nossa vida será cheia de gozo, de satisfação, de vitórias, e tudo isso vindo do nome de Jesus. E o inimigo não gosta do nome de Jesus. É por isso que Paulo vence essas cidades macabras, essas cidades idólatras, cheias de prostituição, porque Paulo vence no nome de Jesus. Paulo vence no nome de Jesus. Então, pronuncie o nome de Jesus. Esteja sempre atento para o nome de Jesus. Então, meus irmãos, vejamos capítulo 1, verso 9, diz: fiel é Deus pelo qual fostes chamados à comunhão de seu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. Aqui nesse verso, Paulo fala de fidelidade, a fidelidade de Deus. Fiel é Deus, deve ser copiada por nós, pelo qual fostes chamados, vocação, fala de vocação, e a comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor, fala de comunhão. Então, essas três palavras nesse versículo foi muito bem escolhido pela pessoa que escolheu essa divisa para esse culto. Elas três juntas resumem a carta. Se nós tivéssemos de dizer em que se resume a carta de Paulo aos Coríntios, a chamada de Paulo é para a fidelidade, para a vocação de Deus e para a comunhão no Senhor Jesus Cristo. Mas vamos por partes. Eu quero caminhar com os irmãos aqui no capítulo 1 e ver não apenas esse versículo, mas ver o capítulo quase todo. Não vamos ver todo o capítulo, o tempo também não nos favorece. Mas Paulo chama no começo, primeiro ele se apresenta, Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, igreja de Deus, igreja das pessoas que foram, o que é igreja? É aqueles que foram chamados por Deus para uma novidade de vida, para um novo viver, uma nova vida
para serem novas criaturas. Igreja de Deus. Igreja de Deus, porque foi chamada por Deus para ser sua igreja, ou para ser a noiva do Cordeiro, que é o Senhor Jesus Cristo. Então, aqui está em Corinto, aos santificados em Cristo. É uma outra expressão que deve ser salientada. Santificados em Cristo. É que se nós tentarmos nos santificar por nós mesmos, não lograremos êxito. Nós falharemos, não teremos sucesso se nos santificarmos por nós mesmos. Então somos santificados em Cristo, ou seja, quando Cristo morreu na cruz pelos nossos pecados, todos os que cremos em Jesus fomos santificados nele. E essa santificação em Cristo passa pela regeneração, que é o primeiro momento de nossa vida, que é o novo nascimento, passa pela justificação e santificação, que é purificação. O apóstolo João fala que se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, santificados em Cristo, é que em Cristo, na cruz, nós fomos transformados. Morremos com Cristo, ressuscitamos com Ele, com uma nova vida, santificados em Cristo. Mas também ele continua no verso 2 dizendo: chamados para ser santos. E aí é outra situação. Nós temos a responsabilidade de Deus, que foi mandar o seu Filho para morrer em nosso lugar, e aí nós somos santificados por Ele. Mas nós temos também a nossa condição como crentes, chamados para sermos santos. Fomos chamados para ser santos. Então, é por isso que eu me sinto incomodado para dizer ao Senhor: Senhor, santifica-nos, a todos nós, os que já somos santificados e aos que ainda não são, santifica-nos em Cristo. E nós também faremos a nossa parte, porque aqui está na palavra de Deus essa recomendação, esse chamado, essa vocação. Nós somos vocacionados para nos santificar, tá certo? Então continua no verso 2: com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Ou seja, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Paulo diz isso em Romanos capítulo 10, verso 13: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então, o que Paulo está dizendo aqui é que nós nos santificaremos como eles também. Com eles também. Todos os santos que estão em todo o lugar, em todo o mundo, se santificarão, se esforçarão para viverem uma vida santa na presença do Senhor. E aí, no verso 3, graça a vós, outros e pais da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. E Paulo costuma usar essa expressão, essa saudação: graça a vós outros e pais da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. É uma expressão antiga que foi recuperada hoje pela igreja. Ela estava sem uso, foi recuperada pela igreja por uma parte da igreja que estava seduzida por outras doutrinas, e por isso nós batistas evitamos durante algum tempo. Hoje já estamos dizendo com folga e com segurança, graça e paz, porque no começo, quando ela foi restaurada por irmãos ou por parentes distantes que estavam com uma confusão doutrinária, tinha um pacote doutrinário diverso, fora da palavra de Deus inclusive, que falava da teologia da prosperidade e outros assuntos assim, que estão fora da palavra de Deus, fora de contexto, fora dos ensinamentos bíblicos. Aí nós nos refreamos e não nos cumprimentamos assim, com a paz do Senhor, nem com a graça e a paz.
Mas hoje estamos revendo esse posicionamento e já pronunciamos em início de culto essa palavra e não vemos nada de ruim nisso. Só temos que fazer essa linha divisória entre as doutrinas dos que trouxeram de volta essa palavra com o que nós temos entendido de evangelho, com o que é a palavra de Deus realmente, certo? Então, Paulo usa, João usa, os apóstolos usam, Pedro usa também a graça de Deus, a graça do Pai e também a paz do Senhor Jesus Cristo, está aqui sendo usada. A graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Como eu disse aos irmãos, a carta ela é permeada em quase todos os versículos com o nome de Jesus. Por isso que o diabo não tem brecha. Não tem brecha na vida de Paulo, não tem brecha na vida da igreja, se a igreja está fundamentada, alicerçada, centralizada na pessoa e obra de Jesus Cristo. Muito bem, meus irmãos. Então, Paulo, ele fala sobre ação de graças, agradece a Deus pelos irmãos. Paulo, ele usa a mesma linha das cartas do Apocalipse, das cartas de Jesus, transmitidas a João, para que João transmitisse às igrejas do Apocalipse. Paulo usa também desse método, dessa maneira, dessa linha. Ele traz aqui palavras boas, palavras que trazem anúncio da sua satisfação com os irmãos, com a igreja que está plantada na cidade de Corinto, para depois ele trazer aqui as recomendações e as repreensões. E aí, no verso 10, é quando Paulo fala de um assunto que nós devemos nos vigiar como igreja, como família, a questão da unidade. Ele diz: rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa, que não haja entre vós divisões, antes sejais inteiramente unidos, na mesma disposição mental, no mesmo parecer. Pois a vosso respeito, meus irmãos, fui informado pelos da casa de Cloé de que há contendas entre vós. Contendas entre irmãos. Isso é um absurdo. Haver contendas, divisões entre os servos do Senhor, entre os crentes, os filhos de Deus. Então, aí Paulo continua falando, repreendendo os irmãos docemente, pelo menos aqui ele vai ajudando os irmãos a compreenderem. Não haja entre vós divisões, antes sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Pois a vosso respeito, meus irmãos, fui informado pelos da casa de Cloé de que há contendas entre vós. Refiro-me ao fato, veja só, as contendas, veja como o Paulo, ele faz a carta para cercar os irmãos, fechar todas as brechas, porque nem as raposinhas não vão passar. Salomão usa uma expressão no provérbio que pegai-me as raposinhas, porque elas fazem muito mal à minha vinha. É que as raposinhas, elas entravam pelas brechas da cerca e comiam as uvas. E aí o Salomão ele vai chamar a atenção do seu povo para que tomem cuidado com as coisas pequenas. Uma situação pequena pode levar a uma grande divisão, a um grande problema no meio da família, no meio da igreja. O diabo pode pegar um pingo d'água e transformar numa tempestade. Então, o que Paulo faz com a sua carta, colocando Jesus em todas as brechas, é para cercar os irmãos de cuidados, de vigilância, para que eles não
não percam o caminho, não saiam do caminho, não saiam da doutrina, continuem unidos, porque a marca do Evangelho, a marca da igreja é a unidade, a unanimidade. Alguém já disse que toda unanimidade é burra, mas é preciso que haja discussões, sim, é preciso que haja palavras contrárias, sim, críticas, sim, mas todas elas com muito amor, com muito zelo, e que sejam críticas construtivas para ajudar no crescimento da família, para ajudar no crescimento da igreja, e não críticas que não têm valor nenhum para desmerecer o outro, para destruir o outro. Então isso é diabólico. Mas vejam os irmãos como se fez a divisão em Corinto. Presta atenção, verso 12: refiro-me ao fato de cada um de vós dizer: eu sou de Paulo, e eu de Apolo, e eu de Cefas, e eu de Cristo. Que coisa! Todos esses homens citados, Pedro, que é Cefas, pregou o mesmo evangelho que Paulo. Apolo era eloquente, mas também pregou o mesmo evangelho que Paulo, e depois ele reconheceu o Espírito Santo, a descida do Espírito Santo, e foi cheio do Espírito Santo e pregou muito mais ainda do que já pregava sobre Jesus Cristo. Então, todos eles, Paulo, Cefas, Apolo, eram homens de Deus, mas o diabo estava aproveitando esses grandes homens para dividir a igreja. Veja os irmãos, na inocência dos irmãos, ou na maldade do coração dos irmãos, o diabo estava se aproveitando e dividindo a igreja de Corinto, a igreja em Corinto. Então Paulo vai trazer uma pergunta que é muito forte para resolver a situação. Ele diz: acaso Cristo está dividido? Cristo está dividido? É um Cristo de Pedro, outro Cristo de Paulo, outro Cristo de Apolo? Não é o mesmo Cristo? Cristo não está dividido. Foi Paulo crucificado em favor de vós? Ou fostes porventura batizado em nome de Paulo? Essa é uma pergunta que derruba qualquer argumento. Então, e Paulo, ele fala de si mesmo. Ele é prudente em não fazer essa pergunta dizendo: foi Pedro crucificado por vocês? Ou foi Apolo crucificado por vocês? Não, ele se coloca na pergunta: foi Paulo crucificado em favor de vós, ou fostes porventura batizados em nome de Paulo? Dou graças a Deus, porque a nenhum de vós batizei, exceto Crispo e Caio, para que ninguém diga que fostes batizados em meu nome. Batizei também a casa de Estéfanas. E aí Paulo vai trazer à memória alguma atividade naquela região. Além destes, não me lembro se batizei algum outro, porque não me enviou Cristo para batizar. Vejam os irmãos que esses versículos aqui que Paulo fala a respeito dessa divisão são o versículo 12, não, versículo 14 e o versículo 15 e o 16, que Paulo se omite de colocar o nome de Cristo. Mas todos os demais versículos do primeiro capítulo ele fala do nome de Jesus. Então, por que não me enviou Cristo para batizar? Verso 17. Mas para pregar o Evangelho, não com sabedoria de palavra, para que se não anule a cruz de Cristo. Então, Paulo está aqui defendendo a unidade. E nós devemos, meus irmãos, primar pela unidade na vida da igreja. Fazer tudo para que a igreja permaneça unida, liderança, membros de todas as idades, jovens, adultos, que sejamos unidos. Está Cristo dividido? Pergunta o apóstolo Paulo. Está Cristo dividido? Eu folgo, me alegro com os irmãos, com o
conhecimento que tenho de vocês hoje, pela unidade dessa igreja, pela vida dos irmãos que têm trabalhado nessa região aqui, firmes na doutrina e unidos. Eu espero que perseverem assim, espero que continuem assim, tá certo? E todo aquele ou toda aquela que tiver alguma discordância, pelo amor de Deus, como disse Paulo, rogo-vos, pois irmãos, pelo amor de Deus, pela compaixão de Deus. Então, não dividam a igreja, não dividam a igreja. A túnica de Jesus é inconsútil, é indivisível. A igreja não se divide, e todo aquele que dividir a igreja vai sofrer os danos dessa divisão. Deus abençoe aos irmãos, a todos os que leem, a todos os que ouvem e a todos os que praticam essa palavra. Que estejamos, meus irmãos, firmes na cruz de Cristo. O que o apóstolo Paulo diz é que para que se não anule a cruz de Cristo. Porque se eu sou de Paulo, Paulo não morreu na cruz por mim. Então eu anulei a cruz de Cristo. Se eu sou de Apolo, Apolo não morreu por mim, eu anulei a cruz de Cristo. Se eu sou de Pedro, Pedro não morreu por mim, eu anulo a cruz de Cristo. E se eu sou de Cristo, eu me divido e eu não estou praticando o sentido real do Evangelho, que é o amor. Deus nos ama, nós amamos a Deus, porque Ele nos amou. Cristo devemos dar a vida pelos irmãos, nós devemos dar a vida pelos irmãos. Que Deus nos abençoe, pratiquemos a unidade. Deus abençoe. Grande abraço para todos, uma boa semana.